Bom, vamos lá então. Vitória de Arthur Lira por um placar iraquiano, né? Nunca ninguém teve tantos votos, nem quando concorreu sozinho à presidência da Câmara. E vitória de Rodrigo Pacheco por um placar relativamente folgado, mas mais apertado do que se esperava. Ô Dora, falando de Lula, presidente, você acha que foi dormir ontem? Em qual nível de felicidade de 0 a 10? Sendo 10 a tristeza total e 0 a tristeza total e 10 o ganhei na Mega Sena sozinho. Eu diria que 5, Nossa, que porque não dá modesta. para ir nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque, gente, vamos lá. O governo passou um sufoco no Senado, tá certo? Com tudo aquilo que aconteceu no 8 de janeiro, com toda a desmoralização da nação bolsonarista mais extremada, ainda o Rogério Marinho teve 32 votos, que a gente não pode atribuir só àquelas pessoas, mas teve muito ali de gente querendo se posicionar contra o governo Lula, não necessariamente em adesão a esse grupo do Bolsonaro. Bom, 49 a 32 é um placar legal e tal. Agora, não quer dizer que 49 senadores votarão sempre com o governo, nem que 32 votarão sempre contra o governo, né? Isso coisa não é monolítica e tudo vai depender do andar das carruagens. Então, o governo não tem uma vida tranquila no Senado, tem ali uma oposição expressiva e também, em boa medida, barulhenta. Então, por isso que eu falei de 5, também por causa da Câmara. Adorei essa expressão, placar iraniano, ou iraquiano, Iraquiano. iraniano, Iraquiano. Lembra né? daquelas eleições? O Saddam Iraquiano. tinha eleição, né? Ele ganhava sempre com É. 99,2%, tinha É, 0,8% lá que a gente não sabe onde estão até hoje. literalmente. Pois é, 91% dos votos foram para o Arthur Lira. Agora, isso não são votos do governo, são também votos do governo, porque o governo se associou à vitória prevista do Arthur Lira, não é? Isso se deve à força, à articulação, à esperteza, o Arthur Lira se reposicionar ali todo o tempo, deu vida boa para o governo Bolsonaro, principalmente na questão dos pedidos de impeachment, que ele ignorou solenemente, e logo depois da eleição se reposicionou e teve essa vitória. Tem um poder muito grande, e esse poder muito grande, evidentemente, que não é uma notícia maravilhosa para o governo, porque isso não será necessariamente transferido automaticamente. Vai ter que negociar e muito. Tem emendas aí, tem as primeiras tarefas que a gente acho que vai falar aqui ainda nesse nosso comentário, do parlamento, da Câmara, tem muita coisa para acontecer. Então, quando um poder tem alguém, chefe de um poder, tem um apoio tão grande assim, isso cria um certo desequilíbrio que precisa ser recuperado e negociado ao longo do exercício de governo. Por isso que eu falei que é 5. É bom, mas não é maravilhoso. E aí, Dora, no Senado, a oposição tem força. Isso ficou claro na votação de ontem. Não vai ser vida fácil para o governo, não. E no caso de Arthur Lira, o que poderia parecer uma vida fácil também não é para o governo quando você tem uma figura com tantos poderes assim. É mais ou menos por isso que você está falando dessa nota 5. E vamos lá passar então para essas primeiras tarefas no Congresso, desse jeito aqui, sem vida fácil. Sheila, não é nem mais ou menos, é completo sobre isso que você falou, que eu dei a nota 5, né? Que não, as coisas não são assim. Você ganha, tem ali uma vitória, mas agora tem a administração da vitória. Bom, e começa, tem tarefas assim de imediato, talvez não sejam tão difíceis, que tem ali, tem que zerar o estoque, né? Por exemplo, de medidas provisórias, para poder destravar a pauta. São 27 medidas provisórias que estão lá para serem ou votadas, aprovadas ou serem deixadas para caducar, né, para perder a validade. Tem 24 vetos presidenciais,
a serem votados, e aí começa a batalha. Tem o ministro Fernando Haddad, tem uma expectativa de que até abril seja votada, aprovada a reforma tributária. Essa é uma prioridade. A âncora fiscal... De que ano, Dora? Abril de 2023? Ai, pois, gente, que garotas descrentes. Deus me livre, não são otimistas. A história nos mostra isso, né? Mas, menina, eu ia falar exatamente isso. Vocês estão adivinhando. Eu ia dizer, acho uma expectativa super otimista. Mas, é claro, o ministro está no papel dele. Uma reforma tributária que está lá rolando desde 1500 não vai ser aprovada com tanta facilidade. Mas, de qualquer modo, é a prioridade. Como eu ia dizendo, a âncora fiscal, que é em substituição ao teto de gastos, né, que é o controle. Como é que o governo vai controlar os gastos públicos, né? Isso ele deixou para depois. Tem o tal do pacote das medidas contra atos antidemocráticos e tem uma questão que ninguém mais falou, a tal da CPI. Vocês lembram a CPI para apurar responsabilidades dos atos antidemocráticos? Todo mundo se entusiasmou. Tem o fato determinado, né, que são aqueles atos, tem as assinaturas, que são no mínimo 27, mas eu não me lembro quantas tem, mas tem muito mais, porque todo mundo aderiu. E aí veio o presidente Lula e disse, não, CPI, acho melhor não é necessário, porque as apurações estão sendo feitas em várias instâncias, então é melhor não. Porque, é claro, o governo não gosta de CPI, tá certo? Porque também pode ser envolvido nas investigações. Aí eu tenho curiosidade, porque tem uma entrevista do Rodrigo Pacheco, um pouquinho antes da eleição dele, que quem fez a entrevista perguntou como é que ele ia se comportar diante dessa CPI. Ele disse, bom, tem o fato determinado, tem as assinaturas, eu não tenho outro jeito, tenho que botar para correr, mas ele é um aliado do presidente Lula que não quer a CPI. Então, eu fico com curiosidade de saber como é que vai se desfazer, como é que vai se fazer o recuo nessa história da CPI, ou se vai todo mundo ficar dando dito pelo não dito e deixa o assunto morrer. Vamos ver.